Olá, bom dia! Dia 29 de outubro de 2025, quarta-feira, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco viajando para Leme, interior de São Paulo, para na quinta-feira estar pregando ali no culto de adoração a Deus, celebrando aí com gratidão o movimento da Reforma Protestante do século XVI. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. O texto da nossa devocional, ou melhor, os textos da nossa devocional de hoje, estão em dois livros do Novo Testamento. O primeiro deles da carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. São dois versos. Capítulo 4, verso 3, onde lemos: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Capítulo de número 5, verso de número 23, o apóstolo São Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E agora, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso 14, não sabemos quem é o autor desta carta, mas assim lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou falar sobre a questão da santidade. Isto causa um certo arrepio, um certo constrangimento, uma certa inquietação em muita gente. Alguns dizem assim: não, mas eu não sou santo. Então, eu, santo? Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus e regenerado em Cristo Jesus é santo. A concepção, a conotação que se tem de santo, aí é que é o problema. Muitas vezes é uma noção equivocada e distorcida fora daquilo que é dimensionado e estabelecido no Novo Testamento com relação a esse aspecto, a este ponto extremamente importante na nossa vida como cristãos. É interessante que, se você ler as páginas do Novo Testamento com alguma atenção, sobretudo a partir da formação da igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, a referência que se vai fazer aos cristãos é santos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, mesmo uma igreja conturbada, cheia de problemas, dificuldades variadas ali dentro daquela igreja, que realmente constrangiam até o fato de existirem esses problemas, ele diz assim: aos santos que estão na igreja de Corinto. Não, aos santos. E é comum essa saudação no início das suas cartas falando sobre isso. Então, os cristãos são vistos realmente como santos, não no conceito de impecáveis, ou no conceito de que tenham crédito diante da pessoa de Deus, podendo interceder, fazer alguma coisa a nosso favor nesses termos. Então, qual é o sentido de sermos santos, de termos, de fato, esta designação a nosso respeito nas Escrituras de santo? O primeiro aspecto nós temos que compreender, é a compreensão. A palavra santo em si, ela não tem uma conotação de impecabilidade, de impolutez. Na verdade, é uma palavra bastante simples e comum. Ela tem um sentido de separado, tirado, cortado, seccionado. Literalmente, santificar tem a ideia de cortar. Então, você corta uma coisa da outra, você separa. Então, quando você corta um galho,
do seu caule, do seu tronco, você santificou, você fez uma santificação nesse sentido, você separou. Então, aplica-se a palavra santo a esta realidade de termos sido separados, retirados, ainda que deixados ali, mas retirados simbolicamente, espiritualmente, do lugar, do contexto. Quando Paulo diz assim, Deus em Cristo Jesus, ou Cristo nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse desarraigar, este cortar, esse retirar, significa santificar. Então nós somos santos porque nós fomos separados por Deus da realidade da condenação, da massa dos perdidos. Isso não é motivo de orgulho, nem de vaidade nossa, é motivo de gratidão, reconhecimento da misericórdia do Senhor. Portanto, separado significa exatamente isso, ser retirado e colocado à parte, não mais pertencendo àquela situação em que ele se encontrava. Então, esse é o sentido, portanto, não tem nenhuma conotação moral. É preciso que, então, haja essa compreensão para fazer também a distinção entre santificação e santidade. É a mesma coisa de aperfeiçoamento e perfeição. O aperfeiçoamento é o processo por meio do qual, a composição de vários passos ou atos, se alcançará o objetivo final. Então, o aperfeiçoamento é o processo para se chegar ao objetivo final. Qual é o objetivo final? A perfeição. Então, uma série de atos são realizados neste processo de aperfeiçoamento para que se possa chegar à perfeição. A santificação e a santidade têm esta mesma conotação. A santificação é este processo por meio do qual nós chegaremos à santidade, que é o objetivo final. Então, não confunda santificação com santidade. Nós estamos num processo de santificação, pelo qual a ação do Espírito Santo que habita em nós gera em nós a comunicação da santidade de Deus, até um momento, um instante, uma hora em que alcançaremos a santidade. Isso veremos mais adiante em outras devocionais, quando isso vai ocorrer. Mas agora nós estamos no processo, que é a santificação. Então, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim, para você, que fomos alcançados pela graça, é a santificação. Estamos neste processo, dia a dia, como diz a Escritura, assim é a vereda, o caminho do justo, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Mas até atingirmos esta estatura de varão perfeito, a santidade, estamos dentro do processo de santificação. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem opera em nós esta verdade. Somos, graças a Deus, alcançados, chamados para esta realidade da vida com o Senhor. Portanto, sigamos com fidelidade, sendo santificados dia a dia pela graça de Deus. Amém? Amém.